Olá pessoal, tudo bem? Então esse vídeo eu vou fazer para mostrar algumas aplicações industriais que têm um processo de encruamento devido ao processo de fabricação e tem também um processo de recozimento para restaurar as propriedades mecânicas da peça inicial, né? Então um dos processos muito comuns de fabricação em materiais é o processo de laminação. A ideia do processo de laminação aqui é fazer lâminas, né, diminuir a espessura de uma determinada chapa. E para isso ela é passada em 2 cilindros, e esses cilindros aqui giram nesse sentido, né? E a espessura da chapa ela vai diminuindo via deformação plástica proveniente desses cilindros aqui. Esses cilindros geralmente são de um material bem duro, né? Ferro fundido cinzento aí, que não vai sofrer deformação, e quem vai sofrer deformação é o nosso material aqui da chapa, né? Então, à medida que a peça vai avançando, que a placa vai avançando, vai sofrendo uma deformação plástica. E daí o que vai acontecendo? Os grãos vão alongando e vão enchendo de discordâncias, né? Então aqui a gente tem uma peça encruada. Se a gente for ver, as propriedades mecânicas desse material aqui são muito, em termos de resistência mecânica e dureza, são muito maiores do que as propriedades mecânicas do material original aqui, né? Então a gente não causou nenhuma modificação química na composição química do material. Entretanto, essa modificação na estrutura causou um impacto muito grande em termos de propriedades mecânicas. Eventualmente, para a gente reduzir a espessura de uma chapa, a gente tem que passar por várias lâminas, né? Então, se a gente fosse passar para mais um passo de laminação aqui, então mais dois cilindros aqui, esses cilindros teriam que ter mais força ainda para conseguir deformar esse material que já está encruado, né? Um outro detalhe é que à medida que vai encruando o material, ele vai ficando mais frágil. Então, se a gente estiver passando por várias etapas aqui de laminação do material já encruado, pode ser que a gente venha até a trincar, fraturar o material durante o processo, né? Então esse tipo de laminação aqui é um tipo de laminação chamada laminação a frio. É aquela que acontece a temperatura abaixo da temperatura de recristalização do material. Muitas vezes ela é de um passo só quando a gente quer já vender a chapa encruada. E muitas vezes ela pode ser feita a frio e depois passar por um forno de recozimento, passar pelo tratamento térmico de recozimento. Existe também um processo de laminação chamado laminação a quente. Esse processo é acima da temperatura de recristalização do material, né? Então, a altas temperaturas aqui, as próprias cilindros estão a altas temperaturas, a peça ela vai sofrendo encruamento e ao mesmo tempo ela vai passando pelos processos de recristalização. Um dos pontos também interessantes é que a altas temperaturas a tensão de escoamento do material tende a cair. Então o maquinário precisa de menos força para conseguir deformar plasticamente a nossa peça. Entretanto, manter um maquinário todo a alta temperatura também é custoso em termos de energia, né? Então tem que fazer uma análise ali de custo-benefício para ver se vale a pena ou não. Eu vou mostrar um esqueminha que ilustra o que está acontecendo durante um processo de laminação a quente, né? Então aqui a chapa está entrando em contato com os cilindros, passa por um processo de deformação plástica, encrua a peça e simultaneamente ela vai sendo recristalizada, né? Então à medida que ele vai encruando, vai nucleando novos grãos no contorno de grão, esses grãos vão crescendo e vão substituindo os grãos deformados até a gente ter uma estrutura cristalina original do material aqui com grãos pequenos, e à medida que vai deixando mais tempo, esses grãos ainda vão crescendo, né? E aqui eu vou mostrar para vocês uma peça que passou por um processo de laminação a frio. Na verdade, isso aqui é uma microestrutura de uma peça que passou por um processo de laminação a frio, com um percentual de redução relativamente alto aqui, né, 90% de redução, e ela foi recozida a diferentes temperaturas, né? Então aqui a gente consegue ver os grãos, vários grãos alongados aqui, provenientes do processo de deformação plástica. Esse recozimento aconteceu a 540 graus Celsius. E aqui a gente tem um recozimento a 560 graus Celsius, ainda tem grãos bem alongados aqui. E aqui a gente já tem uma ausência desses grãos, né, uma diminuição desses grãos alongados. A gente já vê que tem uma estrutura quase que equiaxial, né, os grãos todos do mesmo tamanho em todas as direções. Aqui, então a temperatura de recozimento já foi 580 graus Celsius, já está acima aí da temperatura de recristalização do material. E à medida que a gente vai aumentando mais a temperatura, nota-se que os grãos vão aumentando em termos de tamanho. Então a gente já está na última etapa, que é a etapa de crescimento de grão. Então eles vão crescendo aqui, vão consumindo os grãos menores. E aqui a 760 graus a gente tem grãos bem grandes aqui dentro do material, né? Então vê que a gente tem uma microestrutura bem diferente da nossa microestrutura que foi deformada aqui, e resulta também em propriedades mecânicas bem diferentes também. E existe também o processo de trefilação. O processo de trefilação
É um processo de fabricação de fios. Essa matéria-prima que é fabricada, os fios, é puxada através de uma fieira ou uma trefila por meio de uma força de tração na saída da matriz, né? Então a gente tem aqui a nossa matéria-prima lá dentro. Aqui embaixo a gente tem uma fieira, ou aqui na saída a gente tem uma fieira ou uma trefila. Esse material está sendo tracionado e daí está sendo feita uma deformação plástica permanente no material na saída da fieira. Quando se quer vender cabos com alta resistência mecânica, geralmente a gente faz esse processo a frio, né? Então ocorre um encruamento e a peça é vendida encruada. Então às vezes a gente vai comprar um determinado fio que está encruado. Muitas vezes quando a gente compra o material, no próprio datasheet, nas especificações técnicas do material, está lá a condição que ele foi fabricado, né? Seja recozido ou encruado. E aqui um resuminho, uma ilustração de vários processos de fabricação que envolve deformação plástica, que envolve o encruamento da peça. Então, durante esses processos de fabricação, vocês vão ver isso em disciplinas mais específicas lá para frente, mas durante esse processo de fabricação em metais, sempre a gente vai estar encruando a peça desde que esteja abaixo da temperatura de recristalização. Beleza?